Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para essa última semana, gente, a gente vai ter ainda duas mudanças de variáveis. Isso para integrais triplas. Então, até então, você só sabe trabalhar com integrais triplas em coordenadas retangulares, que são as tradicionais, x, y e z. Hoje, nós vamos ver pelo menos uma mudança de variáveis. E na quarta-feira, outra mudança. E aí, pronto, fechou o conteúdo de cálculo 2. Mas primeiro, eu deixei um dever de casa, né, uma questão para vocês terminarem. A gente chegou a resolver de uma forma, mas eu disse que a gente ia resolver de outra forma hoje, na aula de segunda-feira. Então, eu vou mostrar aqui logo a questão, que foi a questão que a gente terminou a aula passada. Então, era para calcular o volume de um tetraedro e ele era limitado por 4 planos, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Então, eu vou anotar aqui, só para a gente relembrar. Isso aqui foi da última aula, tá, gente? Você tinha essas informações aqui, ó. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Então, você tinha um sólido, esse sólido era limitado por essas 4 superfícies. Só que cada uma delas era um plano diferente. Esses 4 planos, a limitação que eles tinham, formava o nosso sólido. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque essa parte que a gente já fez na aula passada. Então, aqui, ó, só relembrando, no final, a nossa imagem, ela ficou mais ou menos assim. Ela ficou uma reta aqui e outra reta aqui. E aí nós tínhamos, então, esse sólido. Aqui era 1, aqui era 1 e aqui era 1. Esse aqui era o nosso sólido. Nós chegamos a resolver a questão, porque ele pede para calcular o volume. Como foi que a gente resolveu na última aula? A gente olhou que isso aqui é uma pirâmide. E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 2. Como seria a base dessa pirâmide? Se eu fosse olhar só aqui no R2, ou seja, olhando essa parte que está aqui, ó, no plano XY, se eu fosse desenhar bem aqui, eu ia ver exatamente um triângulo. Ou seja, a base desse sólido aqui é um triângulo. E a área de um triângulo é muito fácil. É base vezes a altura dividido para 2. A base é 1, a altura é 1, dividido para 2, vai dar meio. E aí, meio vezes a altura, que é 1, vai ficar meio, dividido para 3, que vem da fórmula da pirâmide, do volume da pirâmide, vai dar 1/6. Então, na aula passada, a gente já resolveu a questão. E a gente mostrou que o volume, ou seja, a resposta, é 1/6. E eu também comentei com vocês que se caísse uma questão dessa da prova, não teria problema você resolver dessa forma aqui. Porque note que nessa forma eu não usei nada de integral. Mas não tem problema nenhum. Você pode resolver da forma que você achar melhor. Normalmente quem é da engenharia ou da física, né, gosta de ter vários caminhos e escolhe um, não tem problema nenhum. Agora, eu vou mostrar um outro jeito de fazer, usando integrais. Como é que ficaria? Bom, usando integrais triplas, primeiro eu ia ter que olhar para esse sólido e pensar, será que essa região é do tipo 1, 2 ou 3? Porque lembra que para você calcular o volume de um sólido, basta você calcular uma integral tripla daquela região da função 1. Então, isso aqui que você teria que fazer. Eu posso olhar esse sólido aqui de várias formas, mas aqui hoje eu vou olhar como ele sendo do tipo 1. O tipo 1 é a forma mais tradicional de você enxergar um sólido. Porque quando você escolhe tipo 1, você vai começar a caminhar nele de baixo para cima, ou seja, na direção do eixo Z. O eixo Z é a altura, então a gente está mais acostumado a caminhar de baixo para cima. E aí, ó, se você caminhar de baixo para cima nesse sólido, perceba que ele começa bem aqui, ó, exatamente no plano XY. Ou seja, ele começa na superfície Z igual a 0. Então, o mínimo de altura que ele atinge é o próprio chão. Perceba que esse tetraedro ele está ali no Z igual a 0. Então, se eu fosse começar a caminhar, eu poderia começar, ó, bem aqui, ou bem aqui, ou bem aqui, mas das duas formas eu estaria em Z igual a 0. E eu ia começar a caminhar para cima. Só que quando eu fosse caminhar para cima, uma hora eu ia bater como se fosse o teto dele. Esse teto é quem? É a minha superfície que está inclinada.
Vocês conseguem perceber? Ó, eu estou aqui no chão, aí eu começo a caminhar de baixo para cima. Eu estou dentro do sólido, tá? Dentro do sólido. Então, vai chegar uma hora que eu vou bater aqui, como se fosse um teto. Ou seja, eu vou bater nessa superfície que está inclinada. Ora, qual dessas 4 equações representa essa superfície que está inclinada? Primeira, segunda, terceira ou quarta? É a quarta. A gente viu na aula passada que essa equação aqui é que me dá esse plano que está inclinado. Então, o meu limite máximo aqui de altura é quando eu vou bater nesse plano inclinado. Só que não esqueça que eu tenho que achar as limitações para z. Então, eu posso olhar esse plano inclinado como se fosse uma função. Z em função de x e y. Como é que eu faço isso? Não é difícil. Você só olha para cá, para essa equação, e se eu quiser interpretá-la como uma função de x e y, basta eu isolar o z de um lado. E se eu faço isso, ó, note que aqui vai ficar z igual a 1 menos x menos y. Então, eu posso dizer também que esse plano inclinado é a função z igual a 1 menos x menos y. Então, agora eu começo a perceber. Então, eu percebo que esse sólido está limitado por baixo pela função z igual a 0 e por cima pela função z igual a 1 menos x menos y. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Ó. Então, eu estou dizendo que z está entre 0 e 1 menos x menos y. Tá, e depois? Aí você já sabe, depois que eu já digo se a minha superfície, ou melhor, se meu sólido é do tipo 1, 2 ou 3, eu vou olhar agora para a projeção dele, ou para a sombra dele, no plano correspondente. Então, se eu escolhi tipo 1, agora para eu olhar para as outras variáveis, eu vou olhar para a projeção do sólido aqui no plano xy. Só que a projeção dele no plano xy, eu já desenhei bem aqui, ó. Essa é a projeção dele. E perceba que a projeção dele é um triângulo. Então, esse triângulo aqui, eu também posso interpretá-lo como uma região do tipo 1, só que lá nas integrais duplas. Então, por exemplo, eu poderia caminhar nesse triângulo aqui de baixo para cima. Se eu caminhar de baixo para cima, eu percebo que o meu y ele está entre y igual a 0 e entre essa reta inclinada. Mas quem é essa reta inclinada? Essa reta inclinada é a equação y igual a 1 menos x. Tanto que aqui, ó, quando x é 0, o y é 1. Quando y é 0, o x é 1. Então, olhando para esse triângulo aqui, eu consigo achar as limitações para y. E eu digo, então, que o meu y ele está entre 0 e 1 menos x. Para finalizar, só falta achar agora para x. Só que assim, gente, para x, eu olho para cá e o x ele vai estar entre constantes. Então, essa minha região aqui, em x, começa em 0 e termina em 1. A última variável sempre vai estar entre constantes, né? Porque as outras ali elas já estão limitadas por funções. Então, o x está entre 0 e 1. Pronto. Agora que eu determinei isso daqui, eu consigo montar a minha integral. Aí eu vou começar integrando em quem? Em x, em y, em z. Eu começo em z, porque z depende de x e y. Depois eu venho para y e depois eu venho para x. Então, meu volume vai ser assim, ó, integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos x, integral de 0 até 1 menos x menos y. Aí aqui é a função 1, vai ficar 1, dz, dy, dx. Pronto. Agora é só resolver. Então, a função aqui é 1 em relação a z. Então, o meu volume vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. A integral de 1 em relação a z é o próprio z. Então, vai ficar z de 0 a 1 menos x menos y. dy, dx. No lugar do z, eu coloco isso daqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui vai ficar 1 menos x menos y, dy dx. E agora,
eu continuo. Eu vou integrar isso aqui em relação a y. Então, 1 menos x é constante, vai ficar 1 menos x vezes y, e aqui eu consigo integrar. Então, vai ficar integral de 0 a 1, aí aqui vai ser 1 menos x vezes y menos y ao quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 0 a 1 menos x. Onde tem y, eu vou substituir por 1 menos x. Depois eu iria substituir pelo zero, mas não interessa. Então, colocando aqui 1 menos x, vai ficar volume igual a integral de 0 a 1. Aí aqui, 1 menos x vezes 1 menos x, é a mesma coisa, né? Então vai ficar 1 menos x ao quadrado, menos, agora aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, 1 menos x ao quadrado sobre 2. Aí tá, gente, só que aqui, ó, aqui aparece 1 menos x ao quadrado. E aqui também. Então, como se tivesse 1 menos x ao quadrado menos a metade de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, 1 inteiro dele menos a metade dele. Quanto dá isso? 1 inteiro menos a metade? É da própria metade. Então, eu vou escrever assim. Isso aqui é igual a integral de 0 a 1, a metade de 1 menos x ao quadrado. Só que aqui eu já posso desenvolver o quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, estamos chegando ao final. Agora, já posso integrar esse parêntese. Esse meio ele pode sair da integral. Vai ficar meio. Aqui, integral de 1 é x, menos integral de 2x é x quadrado, mais integral de x quadrado, x ao cubo, sobre 3. Isso de 0 a 1. Aí eu vou colocar 1 aqui. Então, vai ficar volume igual a meio. Aí aqui, 1 menos 1. 1 menos 1 mais 1 terço. Aí agora, simplificou. Ficou meio vezes 1 terço. Então, resposta final vai dar 1 sexto. Acabou. Chegamos no mesmo resultado. Então, a gente já sabe que a gente acertou. Então, você tinha duas formas de resolver essa questão. Você poderia usar integral, tá aqui, ó, foi tudo isso aqui que a gente fez, ou você poderia raciocinar que isso aqui era um sólido que você já conhecia e usar a fórmula do volume da pirâmide. Mas qual é a forma mais legal de resolver, gente? É a primeira, onde você olha que isso aqui é uma pirâmide e joga na fórmula, uma fórmula pronta que você decorou, ou a segunda, em que você usa aqui a integral tripla, raciocinando conforme você estudou na aula passada. Qual é mais legal? A primeira forma ou a segunda forma? A segunda, com certeza. Se fosse numa prova, você escolher qual forma, a primeira ou a segunda? A segunda, com certeza, né? Porque é mais divertido de fazer. Aproveitando que na prova vocês têm muito tempo, né? Vocês terminam aqui em 5 minutos a prova? Por aí, né? 5 minutos, né? Vocês têm 40, vocês resolvem em 5 minutos, então ainda sobra muito tempo para fazer uma resolução desse tipo aqui. Bom, gente, com isso, então, agora sim, finalizamos essa parte de integrais triplas. Só que hoje, como eu falei, a gente ainda vai estudar integrais triplas. Só que agora a gente vai mudar as variáveis. Antes de eu falar da mudança de variáveis, eu vou falar de um novo tipo de coordenadas, que nem foi nas integrais duplas. Como foi lá nas integrais duplas? Você tinha as coordenadas cartesianas, e aí eu comentei com vocês, eu falei um pouquinho sobre coordenadas polares, que era uma nova forma de você localizar um ponto no plano. Depois que você entendeu essas coordenadas, aí sim a gente estudou as mudanças de variáveis. Tudo bem? Então, assim vai ser a mesma coisa aqui. Então, primeiro eu vou te ensinar uma nova forma de você localizar um ponto, só que não mais no plano, e sim no espaço, que nós estamos agora em 3 dimensões para o domínio da minha função. E depois que a gente perceber, a gente entender como é que eu localizo esse ponto de uma outra forma, aí você vai ter plenas condições de fazer essa mudança de variáveis. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cilíndricas. Tá, o que é isso, gente? Bom, primeiro, vamos relembrar
como é que você localiza um ponto no espaço? Né? Então, digamos que eu tenha... Bora colocar esse ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P. E eu quero localizar ele no espaço. Bom, esse ponto P, eu já estou acostumado a ele ter 3 coordenadas, que é x, y e z. Quem são essas coordenadas? Bom, é importante, primeiro, eu pegar esse ponto e olhar qual é a projeção dele aqui no plano XY, ou seja, aqui no chão. Digamos que a projeção dele seja bem aqui. Vou chamar essa projeção de P'. A partir daqui, eu consigo localizar a coordenada x e a coordenada y. Então, vamos dizer aqui, ó, que bem aqui é a minha coordenada x e bem aqui é a minha coordenada y. Além dessas duas também, você já sabe que tem aqui uma diagonal, que se eu fosse projetar aqui também, eu ia achar a minha coordenada z. Então, esse ponto P aqui, ele tem coordenadas x, y e z. Até aqui, nenhuma novidade. É como você localiza um ponto no espaço, de forma tradicional. Mas, gente, será que só tem essa forma de eu localizar esse ponto no espaço? Ou seja, escolhendo aqui minha coordenada x, a minha coordenada y, achando esse ponto P aqui e depois subindo aqui conforme essa altura que eu estou chamando de z, será que só tem essa forma de eu achar esse ponto? A resposta é não. Existem outras formas de você localizar esse ponto. Bom, como você já conhece as coordenadas polares, eu creio que uma forma mais direta de você pensar em uma segunda forma de localizar esse ponto seria usando justamente as coordenadas polares. Como é que seria isso? Bom, na hora que você fosse localizar esse ponto aqui, P', esse ponto P', ele está no plano XY. E para você localizar ele aqui, eu usei o x e o y. Mas eu poderia usar, para localizar esse ponto P', o quê? A distância dele aqui para o 0, 0. Eu poderia pegar a distância dessa projeção P' até a origem. Se eu fizesse isso, eu estaria trabalhando, então, com essa distância aqui, que eu vou chamar de distância R. Eu também poderia usar, além da distância R, eu poderia usar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ, que é o ângulo formado entre a distância da origem até essa projeção P' e o meu eixo x positivo. Então, com isso, eu poderia chegar nesse ponto P' aqui usando R e θ, ao invés de usar x e y. E depois, para eu chegar aqui nesse ponto, eu poderia usar a mesma coisa que eu já usava antes. Eu poderia usar a altura z, que eu poderia subir ou descer. Então, com isso, ó, da feita que eu cheguei nesse ponto P', para chegar no ponto final, eu posso usar ainda a minha altura. Posso chegar nele aqui, ó. Ou seja, quais informações eu usei agora nessas coordenadas cilíndricas? Eu usei o R. R é a distância do ponto P' até a minha origem. Eu usei o ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo formado entre essa distância R e o eixo x positivo. E eu continuei usando o z das coordenadas retangulares. Tá? O z, ele continua sendo a mesma coisa. Eu só mudei o x e o y. O que eu fiz, no fundo, foi transformar o x e o y para coordenadas polares. Basicamente foi isso que eu fiz, em outras palavras. Só que aqui eu não estou no R2, gente. Por isso que eu não falo em coordenadas polares. Eu estou no R3. Então, por isso que eu estou falando de coordenadas cilíndricas. Então, nas coordenadas cilíndricas, o x e o y eles vão dar lugar ao r e o θ, que é aqueles que vocês já estavam acostumados, lá em integrais duplas, e o z continua sendo a mesma coisa que você tinha antes. Até aqui, alguma dúvida? Outra coisa interessante também, você pode olhar esse r, ao invés de você dizer que ele é a distância da minha projeção P' até a origem, uma outra forma de falar dele, até uma forma assim, mais elegante, é dizer que o meu r é a distância do meu ponto original até o eixo z. Sim ou não? Olha só, uma outra forma de falar. Estou falando que o meu r é a distância do meu ponto original até o eixo z. Por quê?
Porque essa mesma distância que aparece aqui embaixo é a mesma que aparece aqui em cima. Tinha que ser, né? Então, se aqui é R, aqui em cima também vai ser R. Então, o R que está aqui é o R que está aqui. Então, são duas formas de você enxergar essa primeira coordenada aqui das coordenadas cilíndricas. Aí tá, para treinar, vamos só pegar aqui um ponto qualquer. Vamos dizer que você tem o ponto... Deixa eu pensar aqui, o ponto... Se eu te der esse ponto aqui, ó, 0, 3 e 2. Eu não disse, mas, assim, se eu só te dei um ponto desse, subentende-se que isso aqui são as coordenadas retangulares mesmo, aquelas que você já está acostumado. Então, como é que você marcaria esse ponto no espaço? Ora, isso aqui você aprendeu na primeira aula de cálculo 2. Você saberia marcar esse ponto aqui. Então, o que você faria? Você desenharia aqui os 3 eixos. Eixo X, Y e Z. O X é 0 e o Y é 3. Ora, o X é 0 e o Y é 3. Então, seria esse ponto bem aqui, ó. Aqui o X é 0 e o Y é 3. Então, está em cima do eixo Y. Tá? Aqui é 3. Depois, eu ia subir 2 unidades. Vamos dizer que o 2 está bem aqui. Então, esse ponto bem aqui seria o meu ponto P. Tá? Como foi que eu cheguei nele? Eu usei coordenadas cartesianas, ou melhor, retangulares. Mas eu poderia chegar nesse ponto aqui também usando coordenadas cilíndricas. E como é que seria isso, gente? Olha só, primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a distância desse ponto aqui até o eixo Z? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é a distância do ponto P até o eixo Z? Qual é? É 3. Tá? Bem aqui, ó. A distância é 3. Então, a distância de P até o eixo Z é 3. Então, o R é 3. Então, isso aqui, ó, seria a mesma coisa que falar as coordenadas 3. Só que assim, quando eu digo que o R é 3, eu não falei do ângulo ainda. Então, a priori, o ângulo é 0. Por enquanto, o ângulo é 0. Só que se eu disser que o ângulo é 0 e pegar essa distância 3 aqui, a partir do eixo Z, eu vou parar bem aqui, né? O 3 aqui. Só que eu não estou no eixo X, eu estou no eixo Y. Então, para eu passar daqui para cá, eu tenho que rotacionar. Eu tenho que fazer uma rotação, você tem que fazer um ângulo de quanto aqui? De 90 graus, ou de π sobre 2 radiano. Então, se eu estou no eixo X e eu quero passar para o eixo Y, eu tenho que fazer uma rotação dessa distância em 90 graus. Né? Ou seja, bem aqui, ó, isso aqui é um ângulo de 90. Ou seja, o ângulo que eu vou trabalhar aqui é o ângulo π sobre 2. E, por fim, quando eu uso essa distância e eu uso essa rotação, eu vou parar bem aqui. Agora, daqui para eu chegar aqui, é só eu subir. Então, o meu Z, ele continua sendo 2. Né? Eu interpreto ele da mesma forma. Então, ó, isso daqui, gente, são duas formas de eu chegar no mesmo ponto, tá? Eu posso usar coordenadas retangulares, mas eu também posso usar coordenadas cilíndricas. Então, note que aqui são duas formas de eu falar a mesma coisa, de eu localizar o mesmo ponto. Tá? Então, coordenadas retangulares e aqui cilíndricas. Tudo certo até aqui? Bem tranquilo, né? Aí tá, aí só que vem aquela pergunta clássica, né? Professor, mas como é que eu vou transformar de coordenadas cilíndricas para retangulares ou vice-versa? Né? Como é que eu faço para transformar? Toda vez eu vou ter que analisar isso que o senhor fez agora? Não, tem uma forma mais simples e rápida de você achar essas transformações, de você fazer essa mudança. E como é que é? Bom, se eu olho aqui para o meu desenho, meu primeiro desenho aqui, note que no plano XY, quando eu coloco aqui o X, o Y, o R e o θ, olhando aqui no chão, nesse plano, eu formo um triângulo. Note que eu tenho um triângulo bem aqui, ó. Tudo bem? Esse triângulo aqui, gente, ele é um triângulo retângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo. Ó,
Lembrando que isso aqui, pô, eu estou desenhando no R3, né? Mas se você olhar aqui no plano XY, você vai ter bem aqui um triângulo retângulo. Onde quem são os catetos desse triângulo retângulo? Você tem aqui o X, você tem o Y, e a hipotenusa é o R. Então, esse ângulo aqui, eu posso usar para ele as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Posso usar cosseno de θ ou seno de θ. Se eu usar cosseno de θ para esse triângulo que está aqui no chão, eu vou ter cosseno de θ igual cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Então, eu vou ter que x, vou colocando aqui do lado. Então, ó, a primeira relação que eu vou ter aqui é que o x vai ser igual a r cosseno θ. Basta eu isolar o x aqui. Agora, se eu pegar o mesmo triângulo e fazer o seno do ângulo, eu vou ter que o seno dele é igual a cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que ainda é o r. Se eu isolo o meu y aqui nessa equação, eu vou ter y igual a r seno θ. Gente, e o meu z? O z continua sendo a mesma coisa. Então, ó, o que era o z antes continua sendo z agora. Tá? Então, z igual a z. Tá? Isso aqui é só uma forma de dizer que o z não muda. Alguns livros, até para não ficar uma coisa muito redundante, né, eles até colocam aqui no lugar do z um h, para dizer que é a altura do cilindro, das coordenadas cilíndricas. Mas no fundo é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma forma de você enxergar as coisas. Então aqui a gente coloca mesmo z igual a z para representar que o z, ou seja, a terceira coordenada, ela não muda em nada. Quais são outras relações que você pode tirar daqui também? Bom, para esse mesmo triângulo, você pode ter que a tangente de θ é igual a cateto oposto, que é y, sobre a adjacente, que é x. Então, uma outra forma de você ver isso aqui, vou colocar aqui do lado. Outras relações que você vai ter aqui é o seguinte, ó, tangente de θ é igual a y sobre x, que eu acabei de comentar. Outra, já que isso aqui é um triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar hipotenusa, r ao quadrado, igual r ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Bom, e o z, é sempre bom lembrar, né, que o z não muda nada, então posso escrever aqui z igual a z. Então, por exemplo, se você já tiver coordenadas cilíndricas e você quer transformar para retangulares, você pode usar essas três equações aqui. Ó, você já tem o r, você já tem o θ. Você só substitui aqui nas equações e você obtém o x e o y. E o z continua a mesma coisa. Agora, se for o contrário, eu já tenho as coordenadas retangulares e eu queria ver como é que ficaria em cilíndricas. Aí você pode essas daqui, ó. Ou seja, você já coloca o y e o x aqui, o θ vai ser o arco tangente dessa relação. E aqui, né, o r vai ser a raiz quadrada, x quadrado mais y ao quadrado. E o z continua a mesma coisa. Bom, então é assim que você vai transformar de um tipo de coordenadas para o outro tipo. Até aqui, alguma dúvida? Tá fácil, gente? Tá tranquilo, né? Porque, enfim, são coisas que a gente já viu mesmo, a gente só está misturando agora algumas coisas, mas, de novo mesmo, não tem algo assim que a gente veja e fala assim, nossa, que novidade, né? Tá, então vamos aqui no nosso slide, que hoje nós estamos falando sobre coordenadas cilíndricas. Então, ó, vamos aqui para um resuminho do que a gente já falou. Então, nesse sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço é representado pela tripla ordenada r, θ e z. Quem são r e θ? São as coordenadas polares, lá no plano XY. E z continua sendo a distância orientada desse plano até P, ou seja, como se fosse a altura, né? Apesar de que às vezes você pode subir, às vezes você pode descer. Então aqui, ó, para você localizar um ponto, esse ponto aqui no espaço, você pode usar simplesmente o r, o θ e o z. Então aqui você elimina a necessidade de usar o x e o y, que seriam as coordenadas tradicionais. Bom, e aqui, para a gente converter, né, de um sistema para outro, você já sabe que a gente já comentou sobre isso aqui no quadro. Então, você tem aí pelo menos
Eu ia falar 6, mas são 4 equações, né? Porque, enfim, z igual a z não necessariamente é uma coisa que você vai ficar usando. Basta você entender que é a mesma coisa, né? Que ele não vai mudar. Tá, então agora para a gente ir se acostumando com esse novo tipo de coordenadas, esse novo tipo de sistema, bora resolver esses dois exercícios. Ó, então descreva uma superfície onde a equação dela, aí ele já diz que são coordenadas cilíndricas, é dada por r igual a 1. Vou colocar logo aqui os dois. A primeira questão é r igual a 1. Já a minha segunda questão é z igual a r. Tá, então bora tentar interpretar isso aqui. Então, olha só. O que ele quer aqui? Ele quer que você desenhe, faça um esboço do gráfico dessas superfícies. Então, você está no espaço, você está no R3. E ele te dá essa equação bem aqui. Aí você vai ter que desenhar o gráfico dessa equação. Só que o detalhe importante é que ele fala que essa equação ela está em coordenadas cilíndricas. Ou seja, não é o tradicional, aquele que você já está acostumado. Não é. E agora, gente? Aí você tem que lembrar, bom, o que é o R nas coordenadas cilíndricas? O que ele é? Ele é a distância do teu ponto para quem? Para o eixo Z. Tá? Então, por exemplo, se tu pegar aqui o teu espaço, os 3 eixos, aí tu tem que pegar todos os pontos que estão à distância 1 do eixo Z. Então, por exemplo, posso pegar esse ponto aqui, vai dizer que aqui é 1. Então, ó, a distância desse ponto para o eixo Z é 1. Tá? Só que, além dele, tem vários outros pontos que também estão na mesma distância. Né? Então, eu poderia pegar, por exemplo, todo esse pessoal aqui. Então, todo esse pessoal aqui eu posso dizer que está na mesma distância 1. Só que, além deles, tem outros pontos que também estão na mesma distância. A altura ia importar? Né, a altura está fixa, está presa em algum lugar? Não. Então, esse mesmo desenho aqui, eu poderia fazer em cima ou embaixo. E aí, então, eu teria algo mais ou menos assim. Ou seja, gente, o que formou esse meu desenho aqui? Um cilindro. Tá, professor, mas como é que teria uma outra forma de eu chegar nesse mesmo desenho? Teria, usando as relações. Essas aqui, ó. Você poderia usar uma dessas 6 aqui, né? Ou melhor, uma dessas 4. Então, por exemplo, se eu usasse essa daqui, ó, que diz que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, note que o r agora é 1. Então, se eu jogar o r aqui igual a 1, como é que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ora, mas se eu fosse desenhar o gráfico dessa equação no plano XY, eu já sei que isso aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Eu desenharia essa circunferência e depois eu faria uma projeção dela ao longo do eixo Z. Então, note que se eu pedisse para você desenhe o gráfico dessa equação aqui, você já saberia fazer há muito tempo. Então, já sairia esse cilindro aqui. Só que agora você pode descrever esse mesmo cilindro, ao invés de descrever dessa forma, você descreve simplesmente assim, R igual a 1. Acabou. Você fala, olha, R igual a 1. Eu estou em coordenadas cilíndricas. A pessoa já vai saber. Ah, tá, ele está falando de um cilindro de raio 1 em volta do eixo Z. Tá bom? Acabou. Então, a primeira questão é isso daqui. Bora para a segunda. Olha, na segunda, ela é um pouco mais, digamos, não tão trivial assim de você enxergar. Ele está pedindo todos os pontos onde Z é igual a R. O que é o Z? Lembra que Z é como se fosse a nossa altura, né? Do chão. Ou para cima ou para baixo. E o que é o R? O R é a distância do ponto para o eixo Z. Então, perceba que qual é a condição aqui? Ele quer todos os pontos cuja altura tem a mesma distância para o eixo Z. Né? Por exemplo, vocês acham que esse ponto bem aqui, ó,
esse ponto, ele satisfaz essa equação aqui? O que vocês acham? A resposta é não. Sabe por quê? Qual é a distância desse ponto aqui para o eixo Z? É 1. E qual é a distância desse ponto aqui para o chão, para o plano XY? É 0. Então, ele não tem. Não, então, esse ponto não satisfaz. Então, o que eu quero? Eu quero os pontos que estão à mesma distância. Ó, por exemplo, poderia pegar esse ponto bem aqui. Ó. Digamos que a altura dele agora é 1. E a distância daqui dele para o eixo Z também é 1. Então, esse ponto ele iria satisfazer essa equação. Tá? Então, eu quero todos os pontos que satisfazem essa condição. A distância para o chão tem que ser a mesma distância para o eixo Z. Só que falando assim não é fácil, né? Só falando, como é que ficaria esse desenho? Mas se você olhar para essas mesmas equações aqui, ó, eu posso usar a mesma equação de antes. Só que agora, o que diz lá? Que o R é igual a Z. E é isso que eu vou colocar aqui, ó. Para aquela condição ali, que era x² mais y², do lado esquerdo era r², mais o r é igual a z. Então, vou deixar z². E agora eu posso isolar o meu z. Eu vou descobrir, então, que o meu z é igual a mais ou menos, né, por causa do módulo, raiz quadrada de x² mais y². Isso aqui é uma função? Não apenas uma, né? São duas funções, porque eu tenho a função mais essa raiz quadrada e a função menos essa raiz quadrada. Se eu pedisse para você desenhar o gráfico dessa equação aqui, bora dizer que é mais. Tá aqui, ó, tem só z igual a essa raiz. Você saberia fazer? Saberia, né? Porque a gente já teve aula disso aqui. Então, você faria o quê? Você faria projeção no plano XZ, esboço no plano YZ. Você faria curvas de nível. Enfim, no final você saberia fazer isso daqui. Tá? Mas eu vou me adiantar logo. Então, ó, o gráfico disso daqui seria assim, gente. Eixo X, Y e Z. Olha, só relembrando, mas acho que até a gente já fez em sala também essa mesma questão aqui. Estou considerando aqui só o positivo, tá? Se eu fosse fazer a projeção no plano YZ, é porque o meu x é 0. Se o meu x é 0, vai ficar a raiz quadrada de y², que é módulo de z. A função modular, ela é assim, ó. Ela é isso daqui, a função modular. E se eu fosse olhar as curvas de nível, que nós já vimos isso em uma aula passada, você ia perceber que elas eram circunferências. Então, nesse caso, ó, ficaria algo assim. Tá? Ou seja, você tem um cone, nesse caso, cone invertido. Só que não esqueça que aqui é mais ou menos. Se eu considerar o sinal de menos para essa mesma função aqui, para essa raiz quadrada, o que vai mudar? É que o cone ele vai ficar assim. Né? O cone ele vai inverter. E aí você vai ter um cone aqui embaixo. Ó. Você vai ter o cone bem aqui. Tá? Então, essa superfície aqui ela é descrita por essa equação. Então, os dois cones você pode representar simplesmente pela equação z igual a r, em coordenadas cilíndricas. Tudo bem, gente? Deu para entender? Aí tá. Então, ó, perceba que eu não falei de integrais ainda. Né? Eu só expliquei para vocês como é esse novo sistema de coordenadas, como é que você transforma desse para aquele que você já conhecia, como é que você descreve algumas superfícies nesse novo sistema. Agora eu vou começar a falar de integrais. Em especial, eu vou começar por quem? Se eu vou mudar as variáveis e eu quero calcular integrais, quem é um dos protagonistas ali, gente? Um dos principais elementos ali numa mudança de variáveis. É justamente quem? É o fator de correção, é o jacobiano. Então, se eu já estou pensando lá na frente em mudar as variáveis de uma integral tripla, eu vou precisar calcular quem? O jacobiano dessa transformação aqui. Tá? Então, esse é o nosso próximo exercício. Então, olha só, exercício 3. Determine ou calcule o jacobiano para as coordenadas cilíndricas. Então, esse é o terceiro exercício dessa parte aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, ele quer que a gente calcule o nosso jacobiano. O que é o jacobiano mesmo?
o jacobiano... Ah, professor, o jacobiano é R. Não, não necessariamente, né? O que é o jacobiano? É o determinante de uma matriz, lá de uma transformação, que é dada pelas derivadas parciais da minha transformação. Só que alguém pode falar assim, professor, mas quando a gente estudou o jacobiano, a gente estudou ele para integrais duplas. E aí o jacobiano lá era uma matriz 2 por 2. E agora? Eu estou em integrais triplas. Vocês acham que o jacobiano ele vai mudar na hora de montar ele? Vai mudar. O que ele vai mudar? Ele vai ser uma matriz maior. Ele vai ser uma matriz 3 por 3. Porque você tem 3 variáveis de um lado e 3 variáveis do outro lado. Então, na hora que você vai montar o mesmo raciocínio do jacobiano, você vai perceber que vão aparecer aí, inevitavelmente, 9 derivadas parciais. Essas 9 formando ali uma matriz 3 por 3. Tá? Ou seja, perceba que agora vai ser mais legal calcular o jacobiano, né? Porque você vai ter uma matriz ali maior para calcular. Mas como é que vai ficar? Bom, vamos lá. Ó, eu quero calcular aqui o jacobiano de uma transformação. Qual é essa transformação? Eu estou transformando de coordenadas retangulares, que é x, y e z, para coordenadas cilíndricas, que é r, θ e z. Gente, lembrando, isso que eu escrevi agora não é uma derivada parcial, tá, gente? Não é. Ah, é a derivada parcial? Não, isso aqui não é derivada parcial. Isso aqui é só uma notação do jacobiano. Tem livro que usa outras notações, mas aqui a gente está usando essa daqui. Tá? Então, como é que eu leio isso daqui? Isso aqui é o jacobiano quando eu mudo dessas variáveis aqui para essas daqui. Tudo bem? Aí tá, como é que ficaria então? Isso aqui é uma matriz 3 por 3. É o determinante dela. Onde eu vou pegar cada uma das variáveis de cima e calcular a derivada delas em relação às variáveis de baixo. Então, por exemplo, eu vou pegar a variável x e derivar parcialmente em relação a r, em relação a θ, em relação a z. Isso vai formar a primeira linha da matriz. Então, vai ser derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a θ e a derivada de x em relação a z. Aí, na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa com y. Então, vai ficar derivada de y em relação a r, derivada de y em relação a θ e a derivada de y em relação a z. E na última linha, eu vou pegar o z e derivar em relação a essas três variáveis. Então, vai ficar derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ e a derivada de z em relação a z. Pronto, ficou assim. Tá, pessoal, mas como é que eu vou calcular essas derivadas aqui, né? X em relação a r, x em relação a θ, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou lembrar daquelas relações lá do início. Quais são? Essas daqui, ó. Não te esquece em nenhum momento que x igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e z é igual a z. É isso mesmo, tá? Z igual a z. Então, eu vou usar isso aqui, eu vou me embasar nisso daqui para calcular esses derivados parciais. Ó, primeira derivada parcial, das 9 que eu vou calcular, eu vou derivar x em relação a r. Ó, então, quando eu derivo isso daqui em relação a r, vai ficar só cosseno θ. Então, aqui vai ser cosseno θ. Aí, depois, eu vou derivar x em relação a θ. Então, volto para cá, derivo em relação a θ, derivado cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos r seno θ. E agora? Agora eu vou derivar x em relação a z. Você vai dizer, professor, mas não tem z aqui. Tem problema? Não, melhor ainda. Se aqui não tem z e eu derivo em relação a z, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar zero. Isso aqui é como se fosse uma constante. Então, ó, essa terceira derivada deu zero. E tá, e agora? O que falta aqui? Vamos derivar agora y em relação a r. Eu olho para cá, se eu derivo em relação a r, vai ficar só seno. Então, escrevo aqui seno. Depois, derivo y em relação a θ. Escrevo, olha, bem aqui, se eu derivar em relação a θ,
derivada do seno é cosseno. Então vai ficar R cosseno. E por fim, se eu derivar y em relação a z, mais uma vez, note que não tem z aqui, então a derivada vai ser zero. E agora, última linha, eu vou derivar o z. Aqui pode causar maior confusão, mas é bem simples. Primeiro, eu vou derivar z em relação a r. Professor, mas z é igual a z. E agora? É porque z não depende de r. Então, se eu for derivar z em relação a r, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, aqui de novo vai ser zero. Se eu derivar z em relação a θ, não aparece θ aqui, não depende de θ. Então, vai dar zero de novo. E se eu derivar z em relação a z, dá quanto? Dá 1. Então, está aqui, ó. Pronto, agora eu vou calcular esse determinante aqui. Tá? E para calcular, eu vou repetir as duas colunas. Bom, já estou vendo que aqui não vai dar espaço. Deixa eu calcular aqui embaixo. Então, ó, vou só repetir aqui essa matriz que a gente achou. Só que eu vou repetir as duas primeiras colunas também. Então, ficou cosseno θ. Aqui embaixo ficou seno θ. E aqui ficou zero. Aqui, menos R seno. Aqui, R cosseno. Aqui ficou 0, 0, 0 e 1. Vou repetir agora. Cosseno, seno e 0. Menos R seno, R cosseno e aqui 0. Aí tá, vou multiplicar de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo primeiro, sem alterar o sinal. Então aqui ó, vai ficar cosseno vezes R cosseno. Isso vai dar R cosseno ao quadrado. Então aqui já deu R cosseno ao quadrado. Aí quando eu multiplicar bem aqui, ó, é 0. Então vai zerar. E aqui também, 0 vezes seno é 0 também. Então parei aqui. Agora sim, vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Na primeira aqui já vai dar 0. Na segunda já vai dar 0. E na terceira, que não vai dar 0, vai ficar 1 vezes seno é seno. E aqui, seno vezes menos R seno vai ficar menos R seno ao quadrado. Mas não esquece que eu vou ter que mudar o sinal. Então vai ficar mais R seno ao quadrado. Olha, aqui eu já percebo, né, gente? Eu coloco o R em evidência, olha quem vai sobrar. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, mais uma vez, olha só o que aconteceu aqui. Mais uma vez, nessa mudança de variáveis, o nosso jacobiano, nosso fator de correção, foi igual a R. Então, ó, dessa vez, o jacobiano ele não vai mudar. Na hora que você for fazer lá a mudança de variáveis para coordenadas cilíndricas, o seu jacobiano continua tendo o mesmo valor lá do que a gente estudou anteriormente, é R. Quer dizer que ele sempre vai ter o mesmo valor R? Não. Era mais fácil você achar outros valores, né, cada vez diferentes quando você muda as variáveis de outros jeitos, tá? Mas dessa vez tudo bem, deu o mesmo valor. Mas não se preocupe, que na próxima aula a gente vai ver uma outra mudança que aí já não vai dar R. Vai dar um valor ali talvez mais interessante, tá bom? Bom, pelo menos a gente conseguiu fazer isso daí. Agora que eu já tenho o jacobiano, gente, agora eu mesmo já posso fazer minha mudança de variáveis nas integrais triplas. Ó, porque como é que vai ficar? De acordo com o nosso teorema. Já vou até escrever aqui. Escrever essa parte aqui. Ó, então, como é que vai ficar a nossa mudança aqui de variáveis na integral? Se você tinha uma integral tripla em uma região lá, vou chamar de região B, e a sua função que estava aqui no integrando era uma função que estava em coordenadas retangulares, e por algum motivo você olhou ali para a sua região de integração e você achou melhor, então, trocar as coordenadas para coordenadas cilíndricas. Aliás, isso é uma boa pergunta. O que vai me motivar a mudar as variáveis para coordenadas cilíndricas? Bom, geralmente, olha só o que eu estou falando, geralmente, as coordenadas cilíndricas elas são melhor utilizadas
quando a tua região de integração ela tem uma simetria em torno de um eixo, né? Por exemplo, um cilindro aqui, ó. Um cilindro, esse cilindro aqui, ele tem uma simetria em torno do eixo Z. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Essa outra superfície que a gente desenhou aqui também tem uma simetria em torno do eixo Z. Então, geralmente, se você notar que a sua região de integração é um sólido que satisfaz essa condição, existe uma simetria em torno de um eixo, não precisa ser o eixo Z, pode ser o eixo X ou o eixo Y, aí provavelmente é muito melhor que você use coordenadas cilíndricas. Tá? Então é isso. Então, por algum motivo, você percebeu que era melhor mudar para coordenadas cilíndricas. Como é que vai ficar a integral? Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a integral em uma nova região, né? Porque não esquece que a região ela muda de forma, mas o que garante que o resultado é o mesmo é justamente o jacobiano. Tá? Então, agora, a minha região aqui é uma região que eu vou chamar de região E. Aí, como é que vai ficar a minha função? Bom, no lugar do x, eu vou ter que colocar r cosseno θ. No lugar do y, eu coloco r seno θ. E no lugar do z, eu não faço nada, né? Continua sendo z. Aí eu coloco o jacobiano, que eu já sei que é r, que eu já calculei. Então, eu coloco aqui, ó, r. E aí eu coloco aqui as coordenadas, dz, dr, dθ. Ou coloco dv também. Só que o dv aqui é outro dv, né? No caso, dv das coordenadas cilíndricas. Tudo bem, gente? Tá? Então é assim que a gente vai fazer. Então, isso é o assunto de hoje. Então, basicamente, já acabamos o assunto de hoje. Agora, o mais importante é o quê? Exercitar. Porque cálculo é isso, né? Cálculo você pega rapidinho a teoria, você já entende rapidamente a teoria, mas você vê que você entendeu mesmo quando você vai resolver exercício. Que aí você pensa, ah, entendi tudo. Aí pega a primeira questão, não entendi muita coisa, não. Aí você vai rever a teoria e aí os exercícios vão te ajudando a entender cada vez mais o assunto. Bom, então, vamos lá para a segunda e última parte da aula, que agora é só resolver exercícios. Então, está aqui o teorema, né, que eu já citei, já coloquei ali no quadro. Então, se você tem uma transformação, vai levar uma região em uma outra região, ou seja, você vai mudar aqui para coordenadas cilíndricas, então a sua integral ela vai ficar desse jeito aqui. Tá? Então, na hora de mudar, se atente aí para esses detalhes. Bom, então agora, vamos lá. Eu trouxe aqui umas 3 questões, né? Acho que dá tempo de resolver as 3, para a gente cada vez mais entender esse assunto. Então, ó, um sólido se encontra abaixo do plano e acima do paraboloide. Aí ele pede, calcule o volume do sólido. Note que o enunciado é bem simples, são poucas palavras, mas é uma questão bem interessante. E é interessante também que ele não fala em nenhum momento a palavra integral aí, né? Então ele fala, um sólido se encontra abaixo do plano, z igual a 9, acima do paraboloide, z igual a x² mais y². Calcule o volume do sólido. Tá, então é isso. Bora fazer aqui no quadro. Gente, essa questão aqui eu tirei do livro de vocês. Nosso livro texto aqui, né? Livro do Stuart, volume 2. Mas assim, o livro, como ele é um livro muito didático, então perceba que nas questões que ele passa, nas primeiras questões, ele já te dá muitas pistas. Sabe quando você vai assistir um filme, só que um filme não tem um roteiro bom, de boa qualidade? O que é um roteiro de uma qualidade não muito boa? Coisas que ele informa nas falas, coisas que já dá para você perceber sem ele falar muita coisa. Aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui é um roteiro que não precisava, mas o livro tudo bem, ele é didático. Então, como as primeiras questões, tudo bem, você pode usar desse artifício, né, de uma forma mais simples de falar. Mais simples não, mais direta, né? Mas assim, conforme vocês já vão tendo cada vez mais entendimento do assunto, vocês não vão mais precisar de algumas informações que ele deu na questão. Porque, ó, se você for perceber, ele diz que a nossa região, olha o que ele fala
fala que a região está abaixo do plano, só que ele já te dá duas informações que não precisava. Qual é a informação? Que isso aqui é um plano, tá? Não, ele não precisava dizer isso. Tá? Se você olhar isso aqui, z igual a 9, você já sabe que isso é um plano, que o gráfico disso aí é um plano, paralelo ao plano XY, e ele ainda te fala que a superfície está abaixo do plano. Ele não precisava falar isso. Porque depois ele fala que a superfície está abaixo do plano e acima do paraboloide. Aí que ele vai te dar mais duas informações. Ele diz que está acima do paraboloide e diz que isso aqui é um paraboloide. Não precisava disso. Sabe como seria assim? Claro, como eu falei, esse é o objetivo do livro mesmo. Mas vai chegar um momento que o livro não precisa mais falar isso. Aí como seria agora um roteiro onde você já saberia as coisas? É só falar assim. Calcule o volume de um sólido limitado pelas duas superfícies. Acabou. Calcule o volume do sólido limitado por essas duas superfícies. E acabou aí. Por quê? Porque nesse caso, você olhar para essa equação aqui, você já ia saber que ela é um plano. Você ia olhar para essa equação aqui, com certeza, você já viu isso aqui muitas vezes na aula, você ia olhar e já ia dizer, ah tá, isso aqui é um paraboloide. E já sabe até como é o gráfico disso daí. E no momento que você visualizasse na sua mente o paraboloide e o plano, você já percebe claramente o sólido que ele forma. Né? Porque você tem um paraboloide, a priori a altura dele seria infinita, ele cresce infinitamente ali para o eixo positivo do Z, mas aí você corta ele com um plano. E aí você limita ele. Tá? Então você não precisava dessas outras informações. Mas nós entendemos o objetivo do livro, né? Mas aqui a gente não precisava necessariamente. Então, como eu já falei, como é que vai ficar esse desenho aí? Então você tem bem aqui. Você tem o nosso famoso paraboloide, né, que já desenhou muito ele aqui. E você tem também o plano. Esse plano aqui é o plano Z igual a 9. Tá? Então você tem... Aí ele corta, né, bem aqui, ó. Ele corta aqui meu paraboloide. Então, o sólido que eu quero analisar é justamente esse. Deixa eu descer mais aqui. Então, gente, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, note o seguinte. Nesse desenho, depois que você interpretasse o desenho, você poderia usar tanto coordenadas cilíndricas quanto coordenadas retangulares, as duas. Só que digamos que nós não estivéssemos ainda estudando coordenadas cilíndricas, ou que a gente já tivesse estudado, mas você olhou para cá e vai dizer assim, não, mas eu vou olhar para isso aqui e vou querer resolver como coordenadas retangulares. Como é que ficaria? Bom, eu posso olhar esse sólido aqui como um sólido, como se fosse uma região do tipo 1. E aí eu vou analisar a limitação dele ao longo do eixo Z. Então perceba que, verticalmente falando, ou seja, nesse sentido aqui, nessa direção, o sólido está limitado por baixo pelo paraboloide e por cima pelo plano, que é o que a questão já diz. Então, eu posso dizer que o meu Z está entre o meu paraboloide, que é x² mais y², e o meu plano, que é Z igual a 9. Aí você se pergunta, beleza, e para x e y, como é que fica? Aí, para isso, eu tenho que olhar como é a projeção, né, desse meu sólido no plano XY. O que é fácil, né? Porque se você olhar para cá paraboloide e ver que ele foi cortado, aqui você já percebe qual é a região que vai formar aqui embaixo. Você vai ter um disco, você vai ter um círculo. Então, se eu olhar só aqui para baixo, se eu olhar aqui só para a minha projeção, eu vou ter esse disco aqui. Bom, esse disco
o centro dele é na origem. Quanto é o raio dele, gente? O raio é 3. Por que o raio é 3? Porque basta você igualar as superfícies. Se eu igualo essa superfície com essa superfície, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, o raio é, no caso, o raio ao quadrado, então é 3 ao quadrado. Então, o raio é 3. Então, está aqui, ó. Então, bem aqui, o raio é 3. Nesse caso, se eu fosse querer ainda insistir em coordenadas retangulares, como é que ficaria? Lembrando que isso aqui é um disco. Então, o meu y ficaria entre as funções menos raiz quadrada de 9 menos x quadrado e mais raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Aliás, acho que foi isso que caiu na prova de vocês, não foi não? Nem lembro mais. Foi isso aqui. Pois é. Então, você já até sabe disso aqui. Está aqui. E o x ficaria entre menos 3 e 3. Lembrando que ele quer o volume. Então, o volume, nesse caso, ó, seria integral de menos 3 a 3, integral de menos a raiz de 9 menos x quadrado, e mais essa raiz, e integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, 9. Aqui a função é 1, porque eu estou falando de volume. Aí eu escreveria dz, dy, dx. Pronto. Isso seria se você fosse resolver em coordenadas retangulares. Só que aqui, gente, por mais que a função é 1, mas conforme você fosse resolver essa integral, você vê que você tem muito trabalho. Ó, porque aqui ia ficar 9 menos isso daqui, mas depois você ia ter que integrar em relação a y, e usando essas limitações aqui também, esses limites de integração. Então, ia ser uma coisa que ele dá trabalho. Ia demandar muito tempo de você. A gente não quer isso. Mas, assim, perceba que esse sólido, ele realmente tem uma simetria em torno do eixo Z. Então, seria muito melhor que a gente transformasse para coordenadas cilíndricas nesse caso. E como é que ficaria? Bom, tu já sabe que a superfície aqui, ó, essa região aqui de baixo, ela é um disco de centro na origem, raio 3. Então, se eu for passar para coordenadas cilíndricas, eu já sei que o meu R vai estar entre 0 e 3. E eu já sei que o θ vai estar entre 0 e 2π. Tá, e o Z? Ah, professor, o Z continua sendo Z. Perfeito. Mas como é que eu escreveria as limitações do Z? Eu escreveria que ele estaria entre x quadrado mais y ao quadrado? O que vocês acham? Eu escrevi isso aqui? Não, né? Porque x e y eles têm que sumir para dar lugar a outras coordenadas. Mas quem é x quadrado mais y ao quadrado? É a mesma coisa que o quê? Que o r ao quadrado. Então, z é maior ou igual que r ao quadrado. E aqui tudo bem, o 9 continua. E aqui 9. Então, vai ficar assim. Aí eu volto para cá, então, para a minha integral. Vou transformar. E agora vai ficar integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 3. Integral de r ao quadrado até 9. Da função 1. Só que não esquece, tudo bem, a função 1 ela continua aqui, mas tem o jacobiano. Então, esse 1 vai virar só r. Aí, dz, dr, dθ. Então, olha só, a integral, olha os limites de integração, gente. Mudou radicalmente, né? Assim, para uma coisa bem mais simples. Então, agora bora resolver. Ó, eu vou integrar em z, só que aqui é r, não é z. Então, vai ficar r vezes z. Então, isso aqui vai ser igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, aí r vezes z. Só que o z eu ainda vou colocar, ainda vou substituir ele por r ao quadrado e por 9. Depois ainda vou integrar em r e em θ. Aí eu vou continuar para cá. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3. No lugar do z, eu vou colocar 9. Aí, vezes r vai ficar 9r. Menos. No lugar do z, eu vou colocar r ao quadrado.
vezes R vai ficar R ao cubo. dr dθ. Gente, aqui você percebe que nem aparece o θ. Então, se eu quiser, eu já poderia separar em duas integrais. Ou, professor, mas eu não gosto assim, não me sinto seguro, eu vou fazer desse jeito mesmo. Não tem problema. Então, se você fosse continuar do jeito que está aqui, ia ficar... Eu ia integrar agora isso aqui em relação a R. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π. E aí ficaria 9r ao quadrado sobre 2. Aí menos r à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 3. Aí, ó, no lugar do r eu vou colocar 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 9, 81. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π. 81 sobre 2, menos. Aqui, 3 à quarta é 81 também. Então, 81 sobre 4. Gente, aqui, de novo, meio menos 1/4 é 1/4, né? Então, vai ficar 81 sobre 4, que é uma constante. Então, posso deixar já do lado de fora. Então, o meu volume vai ser 81 dividido para 4, integral de 0 a 2π dθ. Aqui a gente não vai perder muito tempo, né? Isso aqui é θ de 0 a 2π, ou seja, é 2π menos 0, que é 2π. Então, isso aqui é 81 sobre 4 vezes 2π. Posso simplificar aqui. Aqui vai ficar 2. E eu finalizo, então, achando que o volume é 81 sobre 2π. Aí não falou unidade, né? Mas subentende-se que é a unidade de volume. Então, está aqui a nossa resposta final. Bom, gente, alguma pergunta? Foi tranquilo? Só montar aqui nossa superfície, achar o sólido, depois escolher o tipo de coordenadas que você ia integrar. Vamos lá, próxima questão. Ó, a ideia sempre vai ser a mesma, né? Então, ó, um sólido está contido no cilindro. Ó, de novo, como eu disse, como ele é didático, então ele já vai te dizendo o que são as coisas, né? Mas não precisava. Um sólido está contido no cilindro. Aí ele me dá a equação do cilindro aqui, ó. Abaixo do plano, z igual a 4, e acima do paraboloide. Aí ele me dá aqui paraboloide. Aí ele fala, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Isso aqui é bom. Isso aqui foi uma forma dele falar que não deu tantos detalhes. E por último, calcule a massa desse sólido. Bom, só nessa primeira frase aqui que ele poderia ter falado. Um sólido está limitado pelas superfícies. Essa daqui, essa e essa. Pronto, acabou. E o resto ele poderia manter a mesma coisa aí no enunciado. Então é isso, vamos já fazer. Então eu vou anotar as 3 superfícies. E a gente já vai desenhar e depois montar nossa integral. Bom, primeiro, na primeira parte eu não vou falar da densidade ainda, apesar de que eu vou utilizar ela para calcular a massa. Mas primeiro eu quero só analisar como é a minha região de integração. Então, o que ele me fala aqui? Quais são as superfícies? Eu tenho x² mais y² igual a 1. Eu tenho z igual a 4. E eu tenho também z igual a 1 menos x² menos y ao quadrado. Tá, então por enquanto, bora ficar aqui. E vamos analisar. Então, como eu te disse, como é que a gente vai fazer? Eu vou desenhar o gráfico dessas 3 superfícies. E depois a gente vai ver qual é a limitação que elas nos dão. Depois que a gente faz isso, aí sim a gente vai ver como é a densidade e assim a gente vai calcular a massa. Tá, gente? Então, ó, cada uma dessas é fácil a gente visualizar. Por exemplo, a primeira você já sabe, isso aqui é um cilindro. Centro na origem, raio 1. A segunda é um plano, z igual a 4. Só essa terceira aqui que talvez a gente precisaria detalhar um pouquinho mais. Apesar de que ele já me disse que é um paraboloide. Por que ele sabe que é um paraboloide? Porque paraboloide para a gente é o quê? x² mais y².
Mas aqui, ó, se eu colocar o menos em evidência, eu já percebo que vai ficar z igual a 1 menos x² mais y². Ó, daqui eu já enxerguei meu paraboloide. Só que assim, se fosse só isso aqui, você já sabe como é que é. Ficaria... Desenhar aqui o espaço. Se fosse só o que está no parêntese, você já sabe, então, que seria um paraboloide assim, né? Agora, com esse menos, o que acontece com o paraboloide? Ele fica para baixo. E aí você ia ter algo agora assim. Só que não é só o menos. Além disso, eu ainda somo mais 1. E aí, o que eu faço com o paraboloide agora? Com esse daqui, né? Eu desloco ele uma unidade no eixo Z. No caso, para cima. Tá? Positivo. Aí tá. Então, deixa eu agora desenhar o paraboloide final, né? Usando esse raciocínio aí. Então, ó, se eu deslocar o paraboloide uma unidade para cima, eu teria um desenho mais ou menos assim, ó. Tá? Então, esse aqui seria o nosso paraboloide. Tá, o que mais? Por que eu desenhei só até aqui, gente? Porque quem são as outras superfícies? Essa daqui, ó, é o meu cilindro. Perceba que o cilindro é centro na origem, raio 1. E esse paraboloide, quando ele corta o plano z igual a 0, olha a minha pergunta. Quando esse paraboloide ele corta o plano z igual a 0, ele forma uma circunferência de centro na origem. E qual é o raio? Raio 1. Por quê? Porque se o z é igual a 0, e esses dois aqui eu passar para o primeiro membro, vai ficar x² mais y² igual a 1. Então, esse daqui, ó, o raio é 1. E o raio 1 e o centro na origem é justamente o que estava esse cilindro aqui. Né? Então, daqui mesmo, já vai sair, ó, um cilindro. Esse cilindro aqui, que foi o primeiro que ele escreveu. E, por último, eu tenho um plano, z igual a 4. Tá? Então, são essas superfícies aqui. São essas superfícies. E o que elas estão limitando? Esse sólido aqui, ó. Perceba que o sólido que elas limitam é o sólido que está aqui dentro. Né? Você tem um sólido aqui acima desse paraboloide e abaixo do plano e limitado lateralmente pelo cilindro. Tá? Então, conseguimos enxergar aqui o nosso sólido. E agora? Bom, enxergando meu sólido, eu vou ver quais são as limitações para eles, né? Então, por exemplo, o meu Z, eu já percebo o seguinte, ó, que o Z, ele tá... Quem está limitando por baixo é esse paraboloide aqui. Quem é o meu paraboloide? É esse daqui. Então, vai ficar 1 menos x² mais y². E quem está limitando por cima é o meu plano. Que plano? Z igual a 4. Então, z menor ou igual que 4. E eu tenho isso aqui. Agora, para x e y, eu olho para a minha projeção. Só que, é claro, quando eu olho para a minha projeção aqui no plano x e y, eu vou ter justamente quem? Vou ter meu disco. Daqui, gente, eu já começo a suspeitar, né? Se a minha projeção é um disco, o que talvez seja melhor usar aqui? Coordenadas cilíndricas, né? E, inclusive, essa região aqui, ó, esse meu sólido, ele também tem uma simetria em torno do eixo Z, em torno de um eixo. Então, sim. Então, talvez fosse bem melhor para a gente usar bem aqui coordenadas cilíndricas. Nesse caso, como é que ficaria? O Z, as limitações dele continuariam assim? Aqui continuaria 4, né? Mas aqui, como é que ficaria? Ficaria 1 menos r². Tá? Então, vamos mudar isso aqui, que eu já quero usar coordenadas cilíndricas. Então, o meu Z vai ficar entre 1 menos r² e 4, né? 4, que é daqui desse plano Z igual a 4. Aí tá, aqui ó, é um disco centro na origem, raio 1.
Então, meu raio está entre 0 e 1 e o meu ângulo está entre 0 e 2π. Pronto. Agora eu vou montar a minha integral. Lembrando que a minha integral é para calcular uma massa. Como é que você calcula a massa? Você calcula a integral tripla sobre uma região da função densidade. Agora, a pergunta que eu faço é, qual é a função densidade nesse caso? Bora voltar para a questão. A gente vai ler de novo o enunciado, né? Eu vou ler com vocês, depois eu vou perguntar para vocês qual é a minha densidade. Tá? Então, bora voltar lá para o slide. Ó, a segunda frase, tá? Olha o que ele diz. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Bora voltar para cá. Então, a densidade é proporcional ao eixo do cilindro, a distância para o eixo do cilindro. Tá? O que isso significa, gente? Cadê o cilindro? Ó, tá aqui. Vocês concordam comigo que o eixo do cilindro, nesse caso aqui, é o eixo Z? Eles coincidem? Então, o que eu posso dizer também é que a densidade ela é proporcional à distância para o eixo Z. Mas quem é o elemento que me dá justamente a distância do ponto para o eixo Z? Quem é? É o R. Né? O R é justamente o que a gente estava falando anteriormente. O R, nas coordenadas cilíndricas, ele já é a distância do ponto para o eixo Z. Então, nesse caso, como é que ficaria? Poderia escrever assim, ó, que a minha densidade em coordenadas cilíndricas, ou seja, aqui, ó, R, θ e Z, ela é igual a uma constante, porque ele fala que é proporcional, mas ele não me diz qual é essa proporcionalidade, então eu falo só C vezes R. Tá? Então, a minha densidade é só isso daqui. Mas ela é só isso daqui porque eu passei para esse sistema aqui. Se fosse o outro sistema, ficaria C vezes raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Aí complicaria um pouco mais a minha integral. Tá? Mas como eu passei para esse sistema, ficou só isso daqui. Então, vamos lá. Como é que ficou, finalmente, a massa? A massa vai ser a integral tripla desta função densidade, que é C vezes R, porque eu já estou considerando o sistema em coordenadas cilíndricas. Então, é essa função, vezes o meu jacobiano, tá? O meu jacobiano também é R. E como é que vai ficar as limitações? Também aqui, ó. O meu Z está entre menos R ao quadrado e 4. O R está entre 0 e 1. O θ está entre 0 e 2π. Estou integrando primeiro em Z, depois em R, depois em θ. Agora é só resolver. Esse C é uma constante mesmo. Vou tirar ele da integral. Vai ficar C, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Ó, aqui eu tenho R ao quadrado, né? Só que eu vou integrar em relação a Z. Então, não tem Z aqui. Então, vai ficar R ao quadrado vezes Z. O Z está entre 1 menos R quadrado e 4. Aí, dr dθ. Aí tá, no lugar do Z eu vou substituir por esses valores. Então, vai ficar C, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, R ao quadrado. Aí, no lugar do Z, eu coloco 4 menos, no lugar do Z, eu coloco 1 menos R quadrado. dr dθ. Bom, aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3, e esse menos com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar a minha massa, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aí, vamos lá. Ó, aqui, como eu falei, 4 menos 1 é 3. 3 vezes R quadrado. E eu estou esquecendo o C aqui, tá? Por isso que eu vou apagar. Então, vai ficar 3R ao quadrado mais... Aqui, ó, menos com menos, como eu disse, vai dar mais. Então, R quadrado vezes R quadrado vai ficar R à quarta. dr dθ. Ó, aí de novo, aqui não aparece θ. Posso logo separar em duas integrais. Agora eu vou separar mesmo, já que isso aqui é um retângulo polar. Então, aqui vai ficar C, integral de 0 a 2π dθ. E aqui, ó, já vou integrar. Então, isso aqui vai ser 3R ao quadrado, R ao cubo, mais R à quinta sobre 5. Isso de
0 a 1. Aí, só, né? Não tem mais integral. Aí agora, no lugar do R, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 mais 1 quinto. E essa integral aqui, gente, é 2π. Então, vai ficar C vezes 2π. E aqui vai ser 1 mais 1 quinto. Tá? Bom, aqui vai ficar 5 sobre 5, né? Vai ficar 6 quintos vezes 2 é 12. Então, resposta, a massa é igual a 12 vezes π vezes a minha constante sobre 5. Aqui não falou unidade também, mas é unidade de massa. E acabamos mais essa questão. Mas como eu sempre falo, né, o principal era fazer o desenho, montar a sua integral, escolher o sistema de coordenadas, e aí sim o resto era só calcular. É basicamente o que você já usava em cálculo 1. Alguma pergunta? Não? Então bora para a última questão de hoje. Vamos lá. Até trouxe aqui na área de desenho que a gente já fez no quadro. Tá aí, ó. Essa é a nossa região. Ok, para finalizar, vamos resolver esse terceiro exercício. Ó, então, calcule algo. Ele já me dá a integral, né? Já me dá toda a integral tripla, já montada, pronta para você resolver. Aí você pensa, poxa, que bom, né? Foi bonzinho comigo. Ele já me deu uma integral bacana ali para eu começar a resolver. Já posso começar a resolver. Já posso mesmo? Já pode. Só que o problema é quando tu vai começar a resolver, né? Mas tá, vamos fazer com calma. Vou anotar aí no quadro. Olha, ele nem pediu para desenhar, nem falou de volume, não falou de massa, não falou nada. Só pediu, olha, resolva essa integral para mim, por favor. Terceira questão. A integral é essa daqui. Integral de menos 2 a 2. Integral de menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Integral de raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado até 2. O meu integrando é x quadrado mais y ao quadrado dz dy dx. Aí, vamos lá. Como eu disse, ele já me deu a integral. Se eu quiser, já poderia começar a resolver? Poderia. Diretamente? Poderia. Sem desenhar nada? Poderia. Mas e como é que ficaria? Vamos lá. Se eu fosse calcular direto, eu vou integrar em relação a z. Aqui não aparece z. Então, já ficaria assim, ó. Isso aqui igual a integral de menos 2 a 2, integral de menos a raiz quadrada, mais essa mesma raiz quadrada. Aí vai ficar x quadrado mais y quadrado. E aqui ficaria 2 menos a raiz quadrada. E aqui dy dx. Tá? Olha, resolver a primeira integral foi muito fácil, né? Porque não apareceu o z aqui. Então ficou constante vezes o próprio z e eu só precisei aplicar os limites de integração. E ficou assim. Tá? A primeira foi muito fácil. Agora, na segunda, imagine, eu ia ter que integrar em relação a y. O y aparece dentro de uma raiz aqui, ó. E o y aparece aqui também. Aí eu ia ter que multiplicar, iam aparecer duas integrais, né? E aí, na hora que eu fosse resolver, eu ia perceber que eu ia ter um trabalho grande aqui para calcular. A gente não tem todo esse tempo. Então, ao invés disso, você deveria olhar para a questão. Por isso que eu falo, é sempre bom tentar desenhar. Por mais que ele não pediu para desenhar. Mas ele me deu todas as condições possíveis para eu fazer isso. Então, como um bom aluno de cálculo 2 do projeto Newton, o que eu ia pensar? Bom, ele não me disse, ele não me pediu isso, mas eu vou fazer. Eu vou desenhar o meu sólido. E quem sabe isso não me inspira a resolver de uma outra forma mais simples e rápida, né? Então, bora tentar. Bom, para desenhar o meu sólido, por enquanto, ignoro o meu integrando. Não interessa o que está aqui dentro, tá, gente? Só interessa aqui as minhas limitações. Se eu vou só olhar para a minha região de integração.
Então, olhando para a minha região de integração, o que eu tenho? Que o meu z está entre esses valores, o y e o x. Bom, vou escrever aqui embaixo, então, só para a gente resumir o que nós temos de informação. Eu tenho que o meu z está entre essa função aqui, x² mais y², raiz quadrada, né? E 2. Já o meu y está entre menos essa raiz quadrada e mais essa raiz quadrada. E o meu x está entre menos 2 e 2. Bom, olhando só para essas limitações aqui, obviamente que ele interpretou essa região aqui como uma região do tipo 1. Porque note que aqui ele está olhando z entre funções que dependem de x e y. Então, como ele fez essa análise, então por isso que ele está integrando primeiro em z, depois em y, porque y depende de x aqui nas funções, e depois o x só depende aqui das constantes, né? Só está entre constantes. Então, já que ele já interpretou dessa forma, para eu analisar meu desenho, eu vou olhar para cá, principalmente. Eu vou olhar para z. Então, no espaço x, y, z, o meu z está entre duas superfícies, tá? Então, eu vou encarar isso aqui como superfície do meu espaço. Essa primeira superfície, z igual a raiz quadrada de x² mais y². Eu saberia o desenho dela, gente? O que você acha? Saberia, né? Por quê? Porque a gente fez hoje ainda aqui em sala. Qual é essa superfície? É o cone. É o cone invertido. Tá? Ah, professor, mas eu não lembrava. Não tem problema. Você usa todo aquele passo a passo, aquele algoritmo que você ia chegar no cone invertido. Então, o z está acima do cone invertido e abaixo disso daqui, z igual a 2. Mas o que é z igual a 2? É um plano, né? Então, a nossa região está acima do cone, esse cone invertido, e abaixo do plano. E aí vai ficar mais fácil a gente visualizar a nossa região. Então, vamos fazer aqui. Então, olha só, vou desenhar aqui o meu cone invertido. Está aqui o nosso cone invertido. Vou desenhar o plano, né? Z igual a 2. Então, o que a gente percebe aqui? Que quando você tem esse cone invertido, a priori, a altura dele seria também infinita, cresceria infinitamente. Mas esse plano que corta de forma transversal, ele vai limitar o nosso sólido. E aí, quando ele corta o meu cone, obviamente, olha qual é a região que ele forma. Ele forma justamente um disco. Só que ele forma não só aqui em cima, mas aqui embaixo também. Então, aqui embaixo, ó, se eu for fazer a projeção no plano XY, eu tenho justamente aqui, ó, eu tenho um disco. Ok? Então, esse aqui é o nosso sólido da nossa questão. Aí tá, só que a pergunta que você vai fazer é, beleza, mas qual é o raio desse disco aqui? E como é que eu sei, gente? Basta igualar. Se você iguala essa superfície aqui com essa superfície, porque justamente a interseção delas aqui em cima, ó, a interseção desse plano com esse cone, se você iguala essa raiz quadrada aqui igual a 2, e depois você eleva os 2 ao quadrado, vai ficar x² mais y² igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então eu te pergunto, aquele disco lá, qual é o raio dele? O raio dele é 2. Então, eu tenho aqui um disco de raio 2. Pronto. Eu já sei qual é o meu sólido. Eu já sei que ele é assim. Agora, se eu fosse querer usar coordenadas retangulares, aí não precisaria fazer mais nada de conta, porque já está aqui, ó, as coordenadas retangulares. Tanto está aqui, ó, limitação para z, z está acima do cone, abaixo do plano. Está aqui, ó, o y está entre essa semicircunferência de raio 2 e essa outra semicircunferência, e o x está entre menos 2 e 2, porque é o raio ali do nosso disco. Mas eu já sei que fazer dessa forma aqui vai demorar muito. Então, na verdade, o que eu quero é transformar isso aqui para coordenadas cilíndricas.
Aí como é que vai ficar então, em coordenadas cilíndricas? Vai ficar assim, ó. Bom, o meu z, por mais que seja z ainda, mas aí não vai aparecer isso daqui. Então, no lugar dessa raiz todinha aqui, vai aparecer o quê? Só o r. Né? Então, vai ficar r menor ou igual que z, que é menor ou igual que 2. E o x e o y vão dar lugar a rθ, que é esse disco aqui. No caso, o disco tem raio 2, então o r vai de 0 a 2. E o θ, né, para formar o disco, ele vai dar uma volta completa. Então, θ vai de 0 a 2π. Tá? Então, ó, perceba agora que os meus limites de integração daqui vão ficar muito mais simples, porque eu vou substituir esses limites por esses daqui. Tá, professor, mas e o integrando? E aí a função que está aqui dentro? E agora, como é que ele vai ficar? Calma, ainda vai ficar fácil para a gente. Por quê? Porque x² mais y² é o quê, gente? R ao quadrado. Né? Então, ó, isso aqui, tudinho, é r ao quadrado. Então, como é que vai ficar no final essa minha integral? Vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo. Tem mais espaço. Então, vamos lá. Vai ficar integral de 0 a 2π, né? Integral de 0 a 2, integral de r a 2. A função aqui é r ao quadrado, mas não te esquece do jacobiano, né? Então, vai ficar r ao quadrado vezes r, né? Eu já sei que é r ao cubo, mas vou deixar assim por enquanto. E aí eu estou integrando em z, depois em r, depois em θ. Aí tá. Note que aqui não tem o z, então vou deixar assim r ao cubo mesmo. E vai ficar 2 menos r. Então isso aqui é integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, r ao cubo. E aqui, ó, z está entre r e 2. Depois ainda vou integrar em r, depois ainda vou integrar em θ. Aí tá, no lugar do z vai ficar 2, depois o r, então vai ficar 2 menos r. Então aqui vai ser igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2. Aí aqui no lugar do z vai ficar 2, só que tem esse r ao cubo. Então vai ficar 2r ao cubo. 2r ao cubo menos. No lugar do z é o r, só que vezes r ao cubo vai ficar r à quarta. Então r à quarta dr dθ. Se eu quiser, posso separar em duas integrais. Então ficaria integral de 0 a 2π dθ. E aqui, ó, bora logo resolver. Vai ficar r à quarta sobre 2. Tá? Por que sobre 2? Era para ser r à quarta sobre 4. Mas já tem esse 2 aqui, tá? Por isso que simplificando vai ficar assim. Menos r à quinta sobre 5. Isso de 0 até 2. Então, vou substituir por 2 aqui. E no lugar dessa integral aqui, ó, todinha vai ser só 2π. Então, vai ficar igual a 2π vezes... Aqui, gente, 2 à quarta é 16. Dividido para 2 vai dar 8. Então, 8 menos... E aqui, 2 à quinta é 32. Então, 32 dividido para 5. Tá, o MMC vai ser 5, né? 5 vezes 8 é 40. 40 menos 32 é 8. Então, vai ficar 8 vezes 2 é 16. Então, 16 sobre 5π. E pronto. Né? Aqui ele não falou de massa, não falou de volume, então era só mesmo para resolver a integral. Então, note, ó, ficou muito mais fácil resolver a integral quando eu mudei para esse outro sistema de coordenadas cilíndricas do que se você fosse tentar resolver mesmo em coordenadas retangulares. Tá? Então, é bom ter sempre essa experiência para você olhar para a sua questão, olhar para a sua região e perceber, não, aqui vai ser muito mais fácil você usar coordenadas cilíndricas. Tudo bem, gente? Então é isso, a gente vai encerrando nossa aula de hoje. A gente se vê novamente na quarta-feira. Obrigado pela presença e até mais.